A noite, esparzida de astros, silenciosa e morna, corria triste, sem os rumores dos outros anos, quando era vivo o venerando pároco centenário que fazia despertar a aldeia religiosa com a voz sonora do grande sino e com os repiques festivos das campanilhas. Ia passar despercebida a grande hora da alva redentora em que Jesus nasceu. Campos desertos, choças apagadas, eiras emudecidas. Apenas um ou outro campônio, saudoso do velho tempo, abria a porta da cabana para olhar os muros brancos do presbitério vazio, ou passava por entre as ramagens sob o esplendor infinito da noite constelada, como o espectro errante da alegria extinta, tocando tristemente a viola. O luar escorria pelas árvores, alvo e diáfano, tornando de prata a água lisa de um lago, onde o gado descia a beber. A igreja fechada, branca, muito branca, era como uma miragem feita pela claridade do luar. Mas que diferença dos outros anos! Àquela hora, as portas escancaravam-se, exalando o aroma santificante dos turíbulos, e o campo enchia-se com o clangor dos hinos do povo que saudava, no berço de palhas do presépio, o louro Jesus nascido, deitado, com simplicidade, entre a vaca e o jumento. Que diferença dos outros anos! Quem tivesse ouvido a palavra trêmula do velho pároco, narrando ao fim da missa, diante do pequeno estábulo, o mistério de Belém, como nascera de Maria sempre virgem numa creche, para exemplo dos homens, Jesus, o Rei dos Reis, a misericórdia suprema, teria saudades diante de tamanha tristeza. Nos currais fechados, o gado, adivinhando a lúcida manhã, mugia profundamente. No céu puríssimo resplandecia radiosa a estrela d'alva. Um galo solitário cantou num quintalejo, e súbito, o som profundo e grave do grande sino quebrou o silêncio melancólico da noite natalícia, e logo romperam, em bimbalhada estrídula, todas as campanilhas, justamente como nos outros anos, quando era vivo o venerando pároco. De repente abriram-se as portas das cabanas, e campônios atônitos apareceram nas soleiras em leves roupas, as cabeças nuas, com lanternas erguidas alumiando a noite. As portas da igreja, abertas de par em par, deixavam ver o interior resplendente de luzes. O espanto foi grande entre os rústicos, e nenhum ousou aventurar um passo, posto que os sinos continuassem a soar festivamente. Foi um boiadeiro quem primeiro falou. Deve ser alguém da vila que faz soar a missa para trazer-nos recordações do pároco, fazendo que não passe em silêncio a noite santa de Deus. Os sinos repicavam a mais e mais, e já, em frente à igreja, havia uma esteira de luz dourada que os círios alastravam. Se fôssemos, propôs o boiadeiro. Voltaram todos em busca dos gabões e dos cajados, e reunindo-se com os olhos sempre fitos na igreja iluminada, foram seguindo em grupo cerrado, lentos, tímidos, parando de instante a instante, assustando-se ao mínimo ruído. Ia à frente o boiadeiro, batendo fortemente com o cajado para animar a turba. Longe, pelos quintais, ao frescor da madrugada, cantavam mais vivamente os galos. De repente, um grito atroou no grupo. O boiadeiro, que ia à frente, caíra de bruços junto às escadas da igreja, clamando. Nem um só homem atreveu-se a avançar para acudi-lo, e só quando o viram erguer-se com os braços alçados, brandindo o cajado grosseiro, foram caminhando. O pároco! Bradava o boiadeiro, subindo tremulamente os degraus, e os homens que haviam corrido, estáticos, parados, balbuciavam, com os olhos postos no altar da igreja. O pároco que morreu! O pároco! Começava a missa de Natal. Junto ao altar, revestido dos hábitos religiosos, estava um velhinho pálido, inclinado sobre o livro santo, as mãos juntas, orando. À sua esquerda, fúlgido, com um esplendor sideral, um anjo de asas cerradas, ajoelhado, agitava um turíbulo. Outro, à direita, todo num grande nimbo de luz, acolitava. Nada se ouvia. De vez em vez, o oficiante voltava-se para abençoar os campônios, e suas pupilas fulguravam. A pouco e pouco foi se enchendo o templo. Havia montes de cajados à porta. Os anjos passavam de um lado para o outro lado, sem tocar o solo, aéreamente, num adejo sutil. Fim da cerimônia, a bênção do sacerdote caiu sobre todas as cabeças, e ele, lentamente, como nos outros anos,
desceu para o meio da turba e, flanqueado pelos anjos, fez a prédica consoladora, narrando o poema da simplicidade, paternalmente, com a palavra pausada e meiga. Por fim, passando pelos grupos, mais pálido do que o luar que ainda alumiava, ia dando a beijar a mão gelada. E viram todos o santo e venerando padre alçar os braços em ofertório. Depois voltou-se e ficou muito tempo a olhar a vila. E uma lágrima silenciosa desceu-lhe pela face branca. Ajoelhou-se, curvando a fronte, e todos imitaram-no. Quando os campônios levantaram os olhos, os sinos tinham emudecido no campanário, e pelas tábuas do templo havia estrias douradas de sol. O pároco e os anjos haviam desaparecido. Entreolharam-se os campônios, e o boiadeiro, tomando o cajado, indagou: De onde terá vindo? De onde terá vindo? Do túmulo, de certo, disse uma velha a tremer. Do céu, disse um pastorinho, não há anjos na terra. Mas ele chorou, disse o boiadeiro, e não há lágrimas no céu. Saudades, talvez, falou alguém no grupo. Então o boiadeiro, fazendo o sinal da cruz, suspirou. Se há saudades no céu, bem triste deve ser a vida eterna. Bem triste, suspiraram todos, e o boiadeiro ajuntou. Bem disse ele, antes de expirar, que havia de estar sempre conosco, acompanhando-nos em nossas dores e em nossas alegrias. Bem o disse ele antes de expirar. Sempre estará conosco, protegendo-nos à nossa mesa, à beira de nosso leito, junto ao sepulcro em que ficarmos, disse o sertanejo. E todos, movidos pelo mesmo sentimento, levantaram para o céu os olhos agradecidos. A manhã de Jesus resplandecia. E eis por que não tem pároco a igreja de São José do Monte. O presbitério é o céu, e o pároco é sempre o mesmo, que desce em espírito para abençoar as almas e as campinas. O pároco Coelho Neto.